Se, porém, pouco se fala da existência estável de um extenso reino católico na Palestina, menos ainda se realça os gloriosos fatos que lá se passaram. É evidente que quase não se menciona a figura de um homem excepcional, intrépido, guerreiro até o holocausto por amor à religião católica. Eu estou falando de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, que subiu ao trono aos 14 anos de idade. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da saga Guerreiros Lendários. Esse jovem monarca quase desconhecido na história foi, entretanto, um dos mais heróicos cruzados e protótipo do soberano virtuoso, comparável a São Luís XIV. Balduíno era filho de Amaury I de Jerusalém e de Inês de Courtenay, e nasceu no ano de 1160 na Cidade Santa, em Jerusalém. Balduíno foi diagnosticado com lepra ainda criança, e com a morte do rei Amaury I, Balduíno se tornou rei aos 13 anos de idade. De 26 de junho a 29 de julho do ano de 1176, o sultão Saladino assediou a cidade de Alepo, e Balduíno, temendo a força do sultão, que na ocasião contava apenas com 15 anos e a lepra não havia ainda minado suas energias, partiu em socorro daquele bastião cristão, coadjuvado pelo conde de Trípoli, Raimundo III. Enquanto Balduíno liderava suas tropas, ele também negociava com diversos reinos de sua região. Ele enviara Reynaud de Châtillon como diplomata ao Império Bizantino, buscando apoio naval contra os muçulmanos que praticavam pirataria no Mediterrâneo. A ajuda foi obtida em troca da restauração do Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém. Pelo bom desempenho na missão, Reynaud de Châtillon teve um casamento arranjado com Stéphanie de Mille, a viúva do antigo Lorde de Kerak, o que tornou Reynaud lorde dessa fortaleza e comandante de um número razoável de soldados. A ideia do rei era que Reynaud e seu cunhado William cooperassem na defesa da região do sul do reino, enquanto ele continuava sua campanha no norte e na Síria. Porém, William morre repentinamente de causas desconhecidas, deixando a princesa Sibila, que estava grávida, do futuro rei Balduíno V. No mês de agosto de 1177, o primo de Balduíno, Felipe de Flanders, chega ao reino com um exército de cruzados e se põe à disposição do rei, caso este concordasse em casar suas duas irmãs com súditos de Filipe. Porém, o barão de Ibelin, que também era chamado Balduíno, um poderoso nobre no reino de Jerusalém, se opôs e insultou publicamente Felipe, já que ele pretendia se casar com a irmã mais nova do rei, a Isabela. Com isso, Felipe se irritou e foi embora com todo o seu exército. Isso seria uma grande ajuda valiosa para o rei Balduíno IV, que não previa o que estaria por vir. Após a partida do seu primo Felipe, Balduíno, que estava reunido com Reynaud de Châtillon e com o barão de Ibelin, acabou por descobrir uma enorme investida muçulmana que ocorria ao sul, liderada pelo próprio sultão Saladino. A intenção do monarca islâmico era aliviar os ataques cristãos a seus aliados sírios. Porém, Saladino foi pego de surpresa
já que não sabia que Balduíno havia descoberto suas intenções. Saladino atacou a fortaleza de Ascalon, que devido à morte de William, havia ficado sem um senhor. A fortaleza foi facilmente tomada, porém o líder muçulmano, agora alertado da presença do rei cristão na região, subestimou o exército cruzado, que na melhor das estimativas apresentava 5.000 homens, enquanto o exército islâmico contava com 26.000 tropas. Portanto, Saladino continuou marchando e pilhando vilarejos e castelos, achando que devido à pequena força de Balduíno, este não se atreveria a atacar. Ao longo da marcha, o exército muçulmano foi ficando sem suprimentos e foi se espalhando sem uma liderança formal por toda a região do sul. E é nesse momento que a oportunidade ocorre ao exército cristão. Saladino então buscava atravessar um pequeno rio para poder atacar um castelo na margem oposta. Porém, com toda a confusão que se criara com as pilhagens muçulmanas, o exército empacou nesse pequeno trecho de água. Balduíno o atacou de surpresa nas primeiras horas da manhã. O pânico era tão grande que a maioria dos muçulmanos estavam desarmados e corriam para suas bagagens para pegar suas espadas e lanças. O sobrinho de Saladino, Taqi ad-Din, foi o único que conseguiu organizar uma resistência eficaz. Porém, esta durou muito pouco e foi superada pela pequena força cristã em curto tempo. Assim, Balduíno, que já estava bastante consumido pela lepra, participou ativamente dos combates e ordenou que as relíquias da verdadeira cruz de Cristo fossem penduradas no estandarte real. No fim da tarde, grande parte do exército muçulmano já havia morrido nas planícies que margeiam o rio. Saladino fugiu da ação montado em um camelo, e o exército cristão massacrou 90% do exército muçulmano até o anoitecer. O rei e suas forças continuaram sua marcha pela região sul, eliminando as últimas resistências árabes. As campanhas de Balduíno contra os muçulmanos continuaram, tanto no seu próprio reino quanto na Síria e no Egito. Porém, em 1179, o rei sofreu duas grandes derrotas nas batalhas de Margian e Jacob Ford, o que obrigou o rei a passar a fortificar o próprio reino e parar com os ataques no estrangeiro. Diversas fortalezas caíram para as mãos muçulmanas no decorrer desse período. Já no ano de 1180, Balduíno casou sua irmã Sibila com Guy de Lusignan, irmão do condestável Amaurico de Jerusalém, o general do exército. Aparentemente, o casamento foi totalmente arranjado para dividir as bases do poder no reino e impedir uma conflagração civil entre as diversas casas quando a morte do rei, agora iminente, chegasse. Guy era aliado de Reynaud de Châtillon, ambos sendo cavaleiros templários. Por volta do meio do ano de 1182, eles estavam se aproveitando da posição privilegiada da fortaleza de Kerak para atacar caravanas mercantes muçulmanas e patrocinar pequenos atos de pirataria na costa islâmica. Saladino, assim, interviu diretamente contra esses ataques, porém foi derrotado pelos dois cavaleiros na Batalha de Belvoir, sendo obrigado a recuar para o Egito. Pelo comprometimento de Guy na luta e devido a seu estado de saúde fraco, o agora cego Balduíno o nomeou regente do reino. Porém, no começo de 1183, Saladino retorna e toma Alepo e cerca completamente a cidade de Jerusalém. A regência de Guy foi marcada pelo extremo desagrado do rei para com suas atitudes,
já que o regente era constantemente denunciado por sua crueldade, tanto para com os islâmicos quanto para os próprios cristãos. No meio de 1183, Gui, após grandes discussões em um enorme desgaste público, resolve ir ao casamento da irmã mais nova de Balduíno, Isabela. A festa e a cerimônia seriam realizadas no castelo de Hainaut, em Kerak, porém foram arruinadas por um ataque surpresa das forças de Saladino. Saladino então lançou um ataque feroz contra as muralhas da fortaleza de Hainaut de Chantillon, com 9 catapultas bombardeando incessantemente as muralhas. Porém, Balduíno, agora determinado a destruir o sucesso crescente dos muçulmanos, marchou com uma enorme força para enfrentar os muçulmanos. Após uma semana de marcha, o exército cristão chegou às portas da fortaleza sitiada. Saladino, percebendo o risco de ter seu exército exterminado, como já ocorrera antes, recuou e levantou o cerco. A batalha, apesar da enorme força envolvida em ambos os lados, estima-se de 30 a 40 mil homens para os muçulmanos e de 10 a 15 mil para os cristãos. O jovem barão de Ibn Beylan, que depois iria liderar a defesa desesperada de Jerusalém, irmão do falecido barão Balduíno, liderou um ataque a um grupo de cavalaria muçulmana que fazia reconhecimento na região. Nesse embate, o emir Sheref ad-Din Barghouti morreu, sendo a única vítima nobre do cerco de Kerak. As vítimas do cerco de uma semana são estimadas em 500 cristãos para em torno de 2.000 muçulmanos. Ao recuar, Saladino expôs seu exército a um ataque fatal por parte do cristão. Balduíno estava consideravelmente enfraquecido pela sua doença, já não sendo capaz de andar. As batalhas e as marchas cobraram um preço sobre a lepra. Passou o ano de 1184 tentando anular o casamento de sua irmã e de Gui, porém sem sucesso. Balduíno apontou seu sobrinho como herdeiro, tendo o apoio de seu tio Raymond, e de sua mãe Agnes, e de muitos outros barões, excluindo assim Sibila da linha de sucessão. Em 20 de novembro de 1183, o pequeno Balduíno é coroado como monarca, passando a ser Balduíno V. O monarca passou seu ano final em Jerusalém. Finalmente, na primavera de 1185, no dia 16 de março, Balduíno IV, acompanhado por suas irmãs e seu cunhado Humphrey e do pequeno Balduíno V, morreu aos 24 anos, tendo reinado por 10 anos, consumido pela lepra. Após a morte ter sido esperada, Balduíno surpreendentemente durou muito para alguém com uma lepra tão agressiva naquela época. A expectativa de vida era no máximo de 20 anos, para alguém nestas condições. Seu reino foi marcado por constantes guerras, vitórias, derrotas e por uma incrível devoção à causa da defesa do reino de Jerusalém. Seu cortejo fúnebre foi acompanhado por milhares de pessoas e dezenas de emissários dos mais variados reinos. O imperador bizantino, os chás da Pérsia e até mesmo o emissário de Saladino estiveram presentes, apesar de Saladino considerar a lepra uma punição divina por Jerusalém estar em mãos cristãs. Balduíno IV foi o último rei de Jerusalém a de fato controlar a cidade santa, já que posteriormente esta cairia para Saladino em um cerco de 4 dias. O próprio sultão declarou que o último bastião da cristandade na Terra Santa não jazia nas fortalezas e nos monastérios, mas sim em Balduíno.